tarde a gente consegue se ver, sei lá. Tá bom? Então vamos lá, gente. Bom dia, ótima formação para todos nós. Obrigada, Rosângela, pelo apoio. Bom dia, professores e professoras. Eu sou a professora Sheila, estou falando com vocês aqui de Goiânia, Goiás. E espero que a gente tenha umas trocas aqui bem gostosas, apesar de que nessa modalidade online, né, a gente acaba se não tendo tanta interação, mas à medida do possível, vamos tentar aí sim participar através do chat, tá bom? Eu sou pedagoga, trabalho atualmente com reforço escolar, né? Atendo crianças do 1º ao 5º ano do Fundamental 1, e amo o que eu faço, né? Descobri que o meu propósito na vida é esse mesmo, né? É ensinar. E estar com os professores também sempre é uma honra, porque eu aprendo muito, como eu aprendi, né, trabalhando com formação de professores, através da Editora Moderna, com a Prova Brasil. E voltei a estudar, né, gente? Porque quem para de aprender, para de ensinar. O professor não pode parar de aprender, né? Nossa profissão exige isso de nós, uma constante atualização, uma constante formação, e é por isso que nós estamos aqui. Então, espero que a gente tenha, assim, uma excelente manhã, tá? Vamos estar aqui fazendo a primeira devolutiva, né, com vocês. Então, mostrando aí os resultados de português e matemática, que vocês já estão tão habituados, não é? Esse município já trabalha aí há muito tempo, já faz um tempinho que a gente se encontra aqui nas formações. E eu gostaria de começar essa manhã trazendo para vocês um poema eu gosto muito dele, do Braulio Bessa, Sempre Haverá Alguém, não é? Então vamos lá. Se por acaso você não conseguir caminhar, se seus pés enfraquecerem, se a estrada se alongar, sempre haverá um alguém capaz de lhe carregar. Se por acaso você sentir a alma sangrar, e se a alma ferida fizer seu corpo chorar, sempre haverá um alguém capaz de lhe consolar. Se por acaso você sentir o mundo escapar, se tudo for só silêncio, se a solidão maltratar, sempre haverá um alguém capaz de lhe abraçar. Se por acaso você não conseguir se enxergar, perdido dentro de si, vendo tudo se apagar, sempre haverá um alguém capaz de lhe encontrar. Se por acaso você sentir a vida açoitar, e se na hora da agonia você se desesperar, sempre haverá um alguém capaz de lhe acalmar. Se por acaso você vir tudo se apressar, se todo mundo corresse e o tempo acelerar, sempre haverá um alguém capaz de lhe esperar. Se por acaso você deixar de acreditar, se a própria humanidade decidir lhe enganar, sempre haverá um alguém capaz de lhe inspirar. Se por acaso você sentir medo de amar, se achar que não é mais possível se apaixonar, sempre haverá um alguém capaz de lhe conquistar. Sempre haverá amor, sempre haverá o bem, numa via de mão dupla como a força de um trem. Alguém ajuda você e você ajuda alguém. Já que sempre haverá alguém para lhe entender, lhe carregar, acalmar, abraçar quando doer, alguém para lhe confortar quando o mundo lhe bater. Já que sempre haverá alguém para lhe socorrer. Só é preciso ser justo e grato para perceber que sempre haverá alguém precisando de você. E é assim na nossa vida, na nossa história, né? Cada um de nós aqui tem uma história, e na nossa história sempre vai ter um alguém. E às vezes nós seremos esse alguém na vida de alguém, não é verdade? Principalmente na educação, né? Quantos de nós já encontramos colegas que nos foram inspiração, alunos, né, esforçados que nos inspiraram na nossa trajetória? Quantos de nós já encontramos reconhecimento na nossa equipe, né? Equipe pedagógica, na nossa equipe gestora? Quantos de nós já encontramos esse ombro amigo em um colega, em um familiar, em alguém desconhecido? O importante é que Deus nos fez para relacionar. E nós temos esse diferencial como professores. Nós trabalhamos com gente, não é verdade?
Nosso trabalho é diferenciado, nós trabalhamos com pessoas. Nós estamos dispostos a aprender sempre, não é? Nós temos a alegria de compartilhar e saber que muitas vezes nós deixamos a nossa marca num aluno que teve a sua vida mudada, que teve as suas oportunidades mudadas, né? Que teve uma porta aberta a mais através do conhecimento que nós compartilhamos, né? Nós temos a oportunidade de amar e ser amados, não é? De entregar o nosso propósito para alguém. Isso é importante. E eu queria, então, começar essa formação hoje da Bertioga, quinto ano, né? Com essa maravilhosa frase: bendita seja a nossa capacidade de recomeçar todas as manhãs. Nós temos essa habilidade também, não é? De começar, de recomeçar, de reconectar. E nós estamos aqui, então, para recomeçar um novo dia, um novo tempo, um novo ciclo, né? Terminamos aí o primeiro bimestre, vamos avançando aí para já o meio do ano, não é? E nós temos essa habilidade, então, de sempre recomeçar com alegria, renovando o nosso propósito, renovando a nossa motivação, renovando o nosso conhecimento, para que a gente possa alcançar os objetivos que nós determinamos, os objetivos que nós traçamos, ok? E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. O que tem na minha sala de aula? Responda aí no chat, eu vou tentar ler aqui à medida do possível. O que tem na sua sala de aula? Só com uma palavra, não precisa fazer um texto, não, né? Nós somos professores, gostamos de escrever, é só uma única palavra, define aí. Gostei de ver, amor, não pode faltar amor, não é? Amor pela nossa profissão, amor pelo ensino, amor pelos alunos. Mesmo que nós não amemos todos, né? Porque é impossível a gente amar a todos, falar assim, eu amo todos. Mas nós precisamos querer o bem para o nosso aluno. Nós precisamos desejar o bem para ele, né? Compromisso, dedicação, como nós temos isso, né, professores? Como nós precisamos disso, compromisso tanto por parte do professor, do gestor, como por parte do aluno, por parte da família, né? Compromisso com a educação, compromisso com a aprendizagem, compromisso com o ensino, compromisso com o horário, compromisso com as atividades, né? Compromisso com a ética que nós temos enquanto professores, né? Dedicação. Tem uma classe que se dedica mais do que professor? Porque nós trabalhamos antes, durante e depois, não é? Nós somos uma equipe de trabalho que nós não paramos. Porque a gente tem o antes, que é o planejamento, as reuniões pedagógicas, as reuniões com a comunidade, com os pais, com a família. Nós temos o nosso trabalho diário da sala de aula, as nossas demandas, né? Que nós nos dedicamos ao extremo. E temos também o pós, né? Porque depois que a gente faz tudo isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos corrigir avaliações, nós vamos fazer um diagnóstico da nossa turma, e tudo isso faz parte do nosso trabalho. E são ferramentas poderosas para melhorar o nosso resultado, que é o que nós desejamos, né? E é por isso que nós estamos aqui, ok? Que delícia, né? E eu gostaria de acrescentar uma coisa que não pode faltar nos nossos dias, né? Empatia. A palavra do momento, é a palavra da hora. Então, eu, enquanto professor, muitas vezes preciso me colocar no lugar do meu aluno. Eu, enquanto professor, muitas vezes preciso me colocar no lugar daquele pai que, mesmo que preocupe com o filho, às vezes não tem tempo, e às vezes ele não sabe como ajudar aquele filho que tem dificuldade. E eu preciso, como professor, ter esse olhar também, não é? Porque o meu aluno hoje, eu tenho que olhar para ele, o meu estudante, a minha criança, né, como você queira chamar, eu tenho que olhar para ele como um ser completo. Então, ele não tem só cognitivo, né? Ele tem uma vida socioafetiva, ele tem uma vida emocional, ele tem uma vida familiar, mas assim como nós, professores. Então, muitas vezes, nós precisamos ter esse olhar e essa empatia que não pode faltar na nossa sala de aula, para que ela seja completa.
E quando nós pensamos sobre as demandas do dia, nós percebemos muitas vezes que Deus foi muito democrático conosco na questão do tempo. Ele nos deu exatamente o mesmo tempo. Mas nós sabemos que tem pessoas que aproveitam e otimizam melhor o seu tempo do que outras. Verdade ou não? Todos nós temos 24 horas, né? 12 horas para descansar e 12 horas para produzir. E aí, o que que nos falta? Não tem como a gente acrescentar mais tempo na nossa rotina. Mas tem como a gente fazer o quê? Nós não precisamos de mais tempo. Nós precisamos de mais foco. A gente precisa priorizar aquilo que é prioridade e, às vezes, a gente precisa descartar aquilo que tem menos importância. Então, nós precisamos nos organizar. O foco fala de quê? De planejamento, de organização. Isso aí vai entrar tudo, tanto a sua rotina em sala de aula, como a sua rotina em casa. Nós sabemos que quando nós nos adaptamos a uma rotina, até o nosso relógio biológico funciona melhor, não é? A hora de acordar, a hora de fazer as refeições, a hora de dormir, né? Dormir cedo. Tudo isso nos ajuda a otimizar o exercício físico, uma atividade física. Então, nós precisamos de ter foco, porque nós todos temos uma demanda do dia que é complicada às vezes, não é? E tudo bem, se tem dia que não dá tempo de fazer tudo. Você também não é máquina, né? Nós somos gente. Tudo bem. Então, ter disciplina não é realizar uma trajetória perfeita. Porque às vezes a gente se cobra tanto, não é? Que a gente fica com aquele peso aqui nos ombros. Ah, mas eu não consegui. E daí? Amanhã você faz, amanhã é outro dia, amanhã você recomeça, né? Mas realizar uma trajetória contínua, ok? Então, a minha meta não é ser perfeito, mas é ser perseverante, constante. Aquilo que eu comecei, eu não vou desistir. Aquilo que eu comecei, eu não vou deixar no meio do caminho. Então, eu vou ter uma trajetória contínua. E nós sabemos que essa trajetória contínua, muitas vezes, ela não é em linha reta, né? Ela não é, como se diz, linear. Nós vamos fazer um ciclo. E às vezes a gente vai ter que retomar algumas coisas, às vezes a gente vai ter que avançar um pouquinho, às vezes a gente vai ter que dar um stop, né? Às vezes a gente vai ter que fazer aí um stop para reabastecer a energia, não é? Para reabastecer o tanque, não é? Até os pilotos de corrida que são expertos em velocidade, né? Eles têm um pit stop, aquele momento que para ali para quê? Para reabastecer o carro, para alinhar os pneus, para trocar os pneus do carro, porque senão chega uma hora que ele vai ter que parar. Obrigado, não é? E nós também somos assim. E nós precisamos estar atentos a esses sinais, né, professoras e professores? Cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, ter tempo para descansar, ter tempo para fazer coisas que a gente gosta, prazerosas, não é? Às vezes é ler um livro, às vezes ouvir uma música, às vezes cantar, às vezes dançar, às vezes caminhar no parque, né? Às vezes, gente, não fazer nada, ficar à toa, né? Eu gosto de ter hora assim de não fazer nada. Quero pensar em nada, quero fazer nada. Porque essa vida acelerada da gente, às vezes a gente precisa dar um time aí, não é? Para que a gente tenha o quê? Qualidade de vida, ok? Então, pensando nessa temática, nós vamos agora apresentar para vocês os resultados de língua portuguesa. Nós tivemos aí um total de estudantes de 1.039, tivemos muitos estudantes ausentes, né? Às vezes foram outros motivos que não fizeram a prova. Então, nós tivemos aí avaliados 867 estudantes no município todo, né? Nós tivemos um percentual de respostas de 99,64 e tivemos 59,91 de acertos. É um índice bom? Excelente. Pode melhorar? Claro. A gente sempre tem que partir dessa premissa que tudo aquilo que é bom pode ficar ótimo, pode ficar melhor. Então, assim, para o primeiro simulado, tá excelente. Então, qual que é o nosso alvo? Subir essa meta para o segundo simulado, ok?
Então, é por essa proposta que nós estamos aqui fazendo a devolutiva. E erros, tivemos 40% de erros. Então, esse aqui, o que a gente quer fazer com ele? Diminuir, né? Se a gente vai aumentar o de acerto, provavelmente nós vamos diminuir o de erros. Então, esse é o nosso objetivo, tá? E aqui nós temos detalhadamente por descritor o desempenho de toda a rede. E aí, professor, você tem isso também aí de forma específica na plataforma, né? Por turma, por aluno. E aqui nós temos, então, habilidades com maior grau de domínio, né? Nós vemos aqui, ó, o D4, olha o tanto de acerto, uma média de mais de 60% de acerto. E o D12, que é esse aqui, ó, que também nós tivemos uma média grande de acertos, né? E nós temos com habilidades com menor grau de domínio, que são os pontos de atenção que nós descrevemos, o D1, o D9 e o 5D8, que nós vamos ver aqui especificamente, tá? Quais são eles e como que nós podemos trabalhar para desenvolver esses descritores com os nossos alunos de forma efetiva, para que nós tenhamos melhores resultados para a devolutiva 2, ok? Então, vamos lá. D1, localizar informações explícitas em um texto. E nós percebemos que esse descritor aqui, ele é trabalhado em várias séries até chegar no 5º ano. Ele não é uma novidade aqui no 5º ano. Então, o que isso nos informa? Que muitas vezes nós vamos ter que trabalhar aqui com o quê? Com a recomposição de aprendizagens, porque o nosso aluno está chegando no 5º ano com algumas defasagens de alfabetização e de linguagem. E aí, o que fazer, né, professor? Eu vou ignorar? Eu vou fazer de conta que não existe esse problema na minha sala? Eu vou passar a régua, não é? Não, nós não podemos fazer isso com o nosso aluno, não é? Nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer um diagnóstico da nossa turma e perceber esses alunos com esse grau de dificuldade, com essa lacuna, com essa defasagem, e trabalhar algumas atividades. Lembra que eu falei que esse conhecimento, muitas vezes, ele não é linear, ele não é uma linha reta que a gente vai andando só para frente, ele é cíclico. Então, isso significa que, às vezes, eu vou ter que retomar alguns conteúdos para que o meu aluno, aquele que está com essa defasagem, que não serão todos, porque antes da pandemia e depois da pandemia, nós vamos sempre ter uma turma heterogênea, não é, professores? Nós não vamos ter turmas totalmente homogêneas. Nós vamos ter algumas características dos nossos alunos, né, pela idade, pela série, né, pelo desenvolvimento físico, que são comuns a eles. Mas nós teremos algumas questões, né, cognitivas aí, bem pontuais dos nossos alunos. Então, cabe a nós, principalmente depois que nós temos essa avaliação, fazer esse diagnóstico e trabalhar estratégias, ferramentas com esses alunos, para que ele possa alcançar o nível dos outros alunos. Então, o que eu vou ter que fazer? Atividades diferenciadas, atividades adaptadas para esses alunos, para que eles possam alcançar. Então, o que a gente vai fazer? Olha, para trabalhar esse descritor, a gente tem um texto base, mais uma questão, não é isso? Então, normalmente, tudo parte de um texto dentro do material do Aprova, não é? Então, a gente sempre vai ter um gênero textual a ser trabalhado, que normalmente são gêneros diferenciados, que a gente já tem trabalhado com eles também lá desde o 1º ano, não é? 1º, 2º, 3º, 4º, é o mesmo esquema, é a mesma proposta pedagógica, não é algo que caiu aqui de paraquedas no 5º ano, não é? Nós trabalhamos com essa proposta. Então, nós temos um texto base, mais uma questão. E aí, o que a gente precisa, a nossa playlist aqui, para conseguir fazer com que os alunos entendam, né? Como que eu vou tirar essas informações explícitas no texto? O próprio nome fala, elas estão explícitas no texto. Ou seja, eu tenho que tirar essas informações do próprio texto. Então, vamos lá. As pistas, elas são fornecidas pelo texto.
Depois, eu preciso ler o enunciado da questão para interpretar o que ele está me pedindo. Depois, eu preciso retomar o texto. Depois que eu li o enunciado da questão, eu preciso retomar no texto, procurando aquelas informações que o enunciado me pediu. E eu preciso identificar a informação. Aonde? No próprio texto. Então, está vendo que é um passo a passo aqui que eu preciso que os meus alunos compreendam? Aí, o que nós precisamos aqui? Bom, é claro que para entender o texto e para entender o enunciado, no mínimo, meu aluno tem que decodificar, né? Se ele tem proficiência leitora e fluência leitora aqui, ele vai ter mais facilidade para fazer essa atividade. Claro, né? Isso é óbvio. E quando ele não tem? Aí é que está o quê da questão, não é? Então, nós precisamos, com aqueles alunos que ainda não alcançaram esse nível de proficiência leitora, trabalhar textos mais fáceis, textos mais simples, para que ele consiga, pelo menos, fazer a leitura do texto e do enunciado, para que ele procure essas pistas no texto. Concorda comigo? Então, aí eu vou ter o quê? Atividades adaptadas para aqueles alunos, trabalhando o que aqui? A recomposição de aprendizagem, ok? E também aqui eu tenho as informações explícitas. O que é? Elas são expressas ou literalmente, ou seja, a palavra significa exatamente aquilo que ela significa, e aí eu tenho que trabalhar com meu aluno também a questão de vocabulário, para ele ler uma palavra e saber o que ela significa, né? Ou parafraseadas. O que é uma expressão parafraseada? São palavras diferentes, né? Que eu posso recorrer a um dicionário, que eu posso trabalhar com meu aluno aí o significado de expressões que ele não conheça, que são diferentes, e que têm o mesmo sentido. Então, é só substituir palavras, né? Que às vezes melhora a compreensão para esse aluno, ok? Então, eu tenho que ter esses pormenores aqui, de forma didática, de forma sequenciada, para o meu aluno entender o que ele vai fazer no texto. Então, vamos lá. Seja criativo. Agora eu vou te dar um exemplo, né? Fuja das desculpas manjadas. Olha só, entrevista com teens, pais e psicólogos mostram que os adolescentes dizem sempre a mesma coisa quando voltam tarde de uma festa. Conheça 6 desculpas entre as mais usadas. Uma sugestão: evite-as. Os pais não acreditam. Nós tivemos que ajudar uma senhora que estava passando muito mal, até o socorro chegar. A gente não podia deixar a pobre velhinha sozinha, não é? O pai do amigo que ia me trazer bateu o carro. Mas não se preocupem, ninguém se machucou. Cheguei 1 minuto depois do ônibus ter partido. Aí tive que ficar horas esperando uma carona. Você acredita que meu relógio parou e eu nem percebi? Mas vocês disseram que hoje eu podia chegar tarde, não se lembram? Eu tentei avisar que ia me atrasar, mas o telefone só dava ocupado. E por aí vai, né? Quem é pai de adolescente aí já deve ter ouvido alguma dessas, não é? De acordo com o texto, os pais não acreditam em 4 opções, não é? 4 alternativas. Porque sempre as nossas questões vão ser de múltiplas escolhas. Isso aqui facilita para o aluno? Claro, gente, facilita, é óbvio que facilita. Porque se a gente tivesse só resposta discursiva, imagina, não é? Aqui é claro que facilita a compreensão, porque aqui ele te dá 4 opções de respostas, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? O que o texto está perguntando? Olha lá, de acordo com o texto, os pais não acreditam em. Em que os pais não acreditam? Olha as 4 opções. Nos adolescentes. B, nos psicólogos. C, nas pesquisas. 4, nas desculpas. Aí, o que manda a gente fazer? Retomar o texto.
Ah, então agora eu tenho que voltar lá no texto para mim saber o que ele está querendo, para mim poder responder. E é aqui que o bicho pega. Por quê? Porque normalmente os nossos alunos, eles têm o quê? Vamos lá, professores, participem aí. O que os nossos alunos têm com relação à leitura? Hã? Escrevam aí para mim. Quem está aqui comigo? Com relação à leitura, o que os nossos alunos têm? Além de dificuldade, tá? Não põe dificuldade, não. Dificuldade a gente já sabe, né? Alguns têm. O que eles têm com relação à leitura? Vamos lá, vamos ver se vocês estão pensando aí junto comigo. Ah, quem foi? Arminda, muita preguiça, verdade. É isso aí que é o ponto. Eles têm muita preguiça de ler. Eles não querem ler, não tem motivação para ler. É aí que vai entrar a nossa intervenção, professor. Nós precisamos motivá-los a ler, né? Precisamos mostrar para eles que a leitura é prazerosa e que eu posso ler para entreter, ler para aprender, ler para divertir, ok? Então, tem vários tipos de leitura. E aí, quanto mais recheada a sua aula for de leitura, mais ele vai gostar de ler. Então, nós precisamos ser esses mediadores que vão fornecer essa motivação que o nosso aluno não tem para ler. Principalmente quando ele vê um texto grande. Eu trabalho com um reforço escolar e eu trabalho com alunos de quarto e quinto ano que estão com a defasagem de leitura e escrita, né? Pós-pandemia. E alguns têm TDAH, para melhorar a situação. E aí, dependendo do tamanho do texto e do tanto de resposta que eles têm que escrever, eles já começam a reclamar, né? Começa aquela lamúria. Tia, mas é muito grande. Tia, mas eu vou ter que fazer isso tudo. Tia, mas é muito... Né? Já começa aquela reclamação. Por quê? Porque eles têm preguiça de ler o texto, mas não tem como responder certo se não houver leitura. E não é uma leitura só. Aí sim, olha o que você vai determinar para isso. Você vai ler a primeira vez essa leitura rápida. Depois você vai fazer uma segunda leitura silenciosa do texto. O que é leitura silenciosa? Só com os olhos, sem falar. Porque nessa leitura você vai concentrar e você vai pegar informações que na primeira leitura não deu para você perceber. E aí depois você ainda vai fazer a terceira leitura, fazendo o quê? Sublinhando as partes importantes do texto. Então, isso aqui é um passo a passo. Passo a passo igual a receita de bolo. Para mim poder, o quê? Ser assertivo nas minhas respostas. Não adianta fazer com pressa, né? Principalmente questões de múltiplas escolhas. Eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso ler. E ler com atenção. Não é ler decodificando, é ler compreendendo. Tem uma diferença muito grande. Então, vamos ler o texto segunda vez, ok? Vamos lá. Seja criativo, fuja do quê? Das desculpas manjadas. Entrevista com quem? Com os teens, pais e psicólogos mostram que os adolescentes dizem sempre a mesma coisa quando voltam tarde de uma festa. Conheça 6 o quê? Desculpas, entre as mais usadas. Desculpas. Uma sugestão: evite-as, não conte elas. Por quê? Os pais não acreditam. Então, em que os pais não acreditam? O próprio texto já mostrou aqui para nós. Né? O que ele está mandando evitar? O que o texto está mandando a gente evitar? Ok? Então, a resposta está aqui. A resposta explícita no corpo do texto. E eu percebo isso através do quê? Da primeira leitura, da segunda leitura, da terceira leitura. Então, é um passo a passo de ler e reler, que eu tenho que ser mediadora e motivar o meu aluno. Eu faço a pergunta para o próprio texto, ok? Então, esse é um nível de um descritor mais fácil. Por quê? Porque é que está explícito no texto.
Aqui eu não preciso fazer nenhuma ligação, é só ler. Através da leitura, eu vou conseguir responder, certo? Então, aqui é ler, reler e reler. Esse é o passo a passo. Então, vamos lá. Aí eles dão as desculpas, né? Nós tivemos que ajudar uma senhora que estava passando muito mal, até o socorro chegar. A gente não podia deixar a pobre velhinha sozinha, não é? Uma desculpa. O pai do amigo que ia me trazer bateu o carro, mas não se preocupe, ninguém se machucou. Segunda desculpa. Cheguei um minuto depois do ônibus ter partido, aí tive que ficar horas esperando uma carona, por isso eu demorei. Você acredita que o meu relógio parou e nem percebi? Mas vocês disseram que hoje eu podia chegar mais tarde, não se lembram? Eu tentei avisar que ia me atrasar, mas o telefone daqui só estava ocupado. Então, o que eles deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6 desculpas diferentes. Então, o que eles estavam dando aqui? Desculpas. E aí, nós vamos lá. De acordo com o texto, os pais não acreditam em letra A, adolescentes, letra B, psicólogos, letra C, pesquisas, letra D, desculpas. Então, qual que é a resposta? Ficou claro? Letra D, desculpas. Os pais já estão espertos, né? Por quê? Minha mãe falava aquele ditado, né? Enquanto você vem com o milho, eu já vou com o fubá, né? Mais ou menos assim, um ditado antigo que tinha. Ou seja, os pais são muito mais experientes, né? Eles já tiveram as experiências deles, então eles sabem, não é? Eles sabem exatamente quando os filhos estão inventando desculpas. E aqui, o que é o X da questão? Leitura. Leitura. Então, eu preciso motivar o meu aluno, mesmo do 5º ano, a ler. Leitura, assim como lá nas séries iniciais, né, que eu trabalho leitura, escrita e produção de texto, aqui no 5º ano, esse tripé tem que continuar. Leitura, escrita, produção textual. Principalmente, uma leitura que seja interessante para os nossos adolescentes. Uma leitura que faça sentido e uma leitura que respeite o nível que ele está. Então, eu preciso ter esse olhar para aquele aluno com a defasagem e dar para ele texto que ele consiga fazer a leitura sozinho, de forma autônoma, passando o dedinho, né? Muitas vezes é importante para a criança, principalmente as que têm mais dificuldade, colocar uma régua, colocar um papel, seguindo as linhas, para ele não se perder na leitura. Então, são detalhes que nós precisamos estar atentos, mesmo com a criança do 5º ano, que chega com algumas defasagens de alfabetização. Então, a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado, estar atento a isso e mostrar esse passo a passo quando nós formos realizar as atividades para desenvolver essa habilidade e competência de informações explícitas no texto. E nós temos aqui o D9, né, que foi outro que ficou com a pontuação de erros alta, que é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, que também nós trabalhamos desde o 1º ano, porque nós trabalhamos com a diversidade de gêneros textuais desde o 1º ano, com os nossos alunos. Então, quando ele chega aqui no 5º, ele já viu uma sequência didática aí de diversos gêneros textuais, né? Ele vai continuar vendo. Alguns ele vai ver de forma repetida, às vezes com um texto mais elaborado, com um texto maior, né? Mais longo. E, às vezes, ele vai ver alguns gêneros que ele ainda não conhecia, mas a maioria ele já trabalhou, já foi trabalhado com ele. Então, vamos lá. Nós temos aqui um outro exemplo, né? E sempre é importante nós trabalharmos com ele também o tema, né? O texto, porque às vezes ele pensa que essa resposta sempre vai estar no enunciado do texto, e nem sempre, né? Nós precisamos ter esse cuidado. É importante ler, é importante compreender o enunciado, mas nem sempre a resposta vai estar lá, né? Vai estar sempre no texto, ou de forma explícita, ou de forma implícita, não é? E aqui o que eu quero? Eu quero a finalidade do texto. Então, aqui já é uma outra proposta. Para que a gente usa esse tipo de texto, não é? Qual que é a finalidade?
E aí nós vamos mostrar isso através do que também? Da leitura, da aplicação desse texto. Então, vamos lá. Novo livro tem gato estranho, que mais parece um elefante. Ele tem uma tromba comprida, não tem medo de tomar banho, adora cachorros e, quando leva um tombo, nunca consegue cair em pé. Mas seu dono jura que o animal de estimação que cria dentro do apartamento é um gato. Que bichano é esse? Que mais parece um elefante. Com ilustrações divertidas, meu gato mais tonto do mundo traz um bicho que até tenta, mas que nunca consegue fazer as coisas que um gato faz. Nem usar a caixa de areia, é claro. Esse texto foi escrito para... Qual é a finalidade desse texto? Para que ele serve? O que esse texto quer nos apresentar? Esse texto fala sobre o quê? O que esse texto está descrevendo? Hã? Então, vamos lá, as opções que ele nos deu. A, apresentar um livro. Letra B, contar uma história. Letra C, fazer um convite. Letra D, vender um animal. De acordo com o que nós lemos, aí a gente já fez a primeira leitura, aí nós vamos retomar essa leitura, depois de ler o enunciado da questão, para saber o que o enunciado está nos pedindo, e aí a gente volta lá no texto com o aluno. Então, agora nós vamos fazer o quê? A releitura, que é o que eles não gostam de fazer. Eles querem ler uma vez e já responder o enunciado. Né? E muitas vezes na pressa, sem pensar, sem refletir, a gente acaba marcando a questão errada, ok? Então vamos lá. Olha só, lá no próprio tema, né, do texto, está escrito assim: novo livro, tem gato estranho, que mais parece um elefante. Então ele está falando de o quê? De um novo livro, tá? Aqui no texto. Vamos ver o que ele continua fazendo. Ele continua descrevendo o animal. Ele tem uma tromba comprida, não tem medo de tomar banho, adora cachorros, quando leva um tombo nunca consegue cair em pé. Mas seu dono jura que o animal de estimação que cria dentro do apartamento é um gato. Que bichão é esse que mais parece um elefante? Com ilustrações divertidas. Então, lá em cima, ele falou que é um novo livro. Aqui, ele está falando que tem ilustrações divertidas. Onde a gente encontra ilustrações divertidas? Só pode ser um livro, não é verdade? Meu gato mais tonto do mundo. É o título desse livro. Traz um bicho que até tenta, mas que nunca consegue fazer as coisas que um gato faz, nem usar a caixa de areia, é claro. E aí nós temos embaixo o quê? Uma ilustração do livro. Olha aqui, nós temos uma imagem, que é um texto não verbal. Eu tenho uma imagem da ilustração do bicho que é descrito no texto. E o próprio texto aqui já me deu as pistas que eu preciso. Primeiro, novo livro e com ilustrações divertidas. Então, qual que é a proposta desse pequeno texto? Esse texto foi escrito para finalidade. Para quê? Para apresentar um livro. Para falar do livro, para quê? Para despertar em quem está lendo a curiosidade de ler o livro ou de comprá-lo, ok? Então, para apresentar um livro. A intenção dele não foi contar a história, porque ele contou uma parte da história, não foi fazer um convite, porque ele não nos convidou para nada, e nem vendeu o animal, porque, na verdade, ele está falando mal do animal, né? Falou que ele é estranho, falou que ele não faz nada direito, falou que ele é tonto. Então, são características que
se a gente fosse vender, a gente ia falar era bem do animal, não era mal. Ele está falando dos defeitos do animal. Então, qual que é a pista? A pista está no texto. E quando eu leio, releio, e volto a terceira vez, sublinhando essas partes no texto, eu vou conseguir responder as questões alternativas de forma o quê? Assertiva. Lembrando que, quando a gente for propor as atividades com os nossos alunos, né, para fazer com eles, a gente nunca deve dar as respostas prontas, tá, professor? Então, assim, ó, faz roda de conversa, faz perguntas para o texto, deixa as crianças participarem, deixa eles se expressarem, deixa as ideias fluírem, né? Quando você lança uma pergunta assim para a turma, que é uma turma participativa, é claro que se você faz essa mediação aí e tem um costume de fazer esses diálogos com a turma, eles vão querer participar, eles vão querer falar. E aí você deixa essas ideias, vai escrevendo no quadro as ideias, e depois você vai selecionando com eles, né, com os próprios alunos, para que eles cheguem às respostas corretas. Então, é importante a gente não dar as respostas prontas, mas ensinar eles esse passo a passo de ir lendo, relendo, sublinhando no texto as pistas que o próprio texto traz, para que ele possa chegar à conclusão da resposta, por ele mesmo. Então, evite dar respostas prontas, porque quando a gente dá respostas prontas, nós estamos encurtando o caminho para o nosso aluno, mas ele não está aprendendo passo a passo. Então, ele não está avançando na compreensão leitora e na proposta de desenvolver essas habilidades e competências necessárias para que ele mesmo possa chegar às conclusões apresentadas pelo texto. Então, nós temos aqui também o descritor D8, né? Nós já vimos 2, agora vamos ver o terceiro, que é estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Esse nível aqui já é um nível mais complexo, não é? De informação. Então, aí sim eu preciso da leitura, da releitura e da compreensão leitora. Então, olha só, por meio de itens referentes a este descritor, pode-se avaliar a habilidade de um aluno reconhecer os motivos pelos quais os fatos são apresentados no texto, ou seja, as relações expressas entre os elementos que se organizam, de forma que um é resultado do outro. Entende-se como causa-consequência todas as relações entre os elementos que se organizam de tal forma que um é resultado do outro. Para avaliar essa habilidade, pode-se pedir ao leitor para reconhecer relações de causa e efeito, problema e solução, objetivo e ação, afirmação e comprovação, justificativa, motivo e comportamento, pré-condição, entre outras. As atividades aqui propostas têm por objetivo auxiliá-lo na implementação de ações pedagógicas voltadas ao desenvolvimento da habilidade. Para desenvolver essa habilidade, pode-se usar diferentes gêneros textuais. Então, a gente nunca vai usar apenas um modelo, não é? Para que os alunos identifiquem os elementos que dão coerência e coesão ao texto. Um bom gênero para trabalhar a relação causa e consequência é a notícia de jornal, em que a explicação dos fatos é desenvolvida por meio dessa relação. Nesse trabalho, é importante que se mostre uma problematização para que se ache uma solução ou um resultado. Então, olha só, a sugestão aqui é trabalhar o quê? Vários gêneros textuais, mas um gênero que vai facilitar a compreensão dessa habilidade para que o aluno consiga desenvolver essa competência de identificar, estabelecer relação causa-consequência, ele já deu aqui para nós um norte, que é o quê? A notícia. Então, como que eu vou trabalhar a notícia? Eu posso trazer para a sala jornais, né? Diferentes jornais, trabalhar em grupo, e aí o meu aluno ele pode selecionar algumas notícias da semana, notícias recentes, né?
Como sugestão aqui, nós poderíamos trabalhar, então, agora, tá em todos os noticiários, todas as redes sociais, né? As enchentes do Rio Grande do Sul. Então, nós podemos levantar aí as notícias, as causas, quais foram as consequências, não é? Então, nós podemos trabalhar isso aí, enriquecer essa aula com as causas e as consequências dessa tragédia, desse momento tão crítico, né, que os nossos irmãos brasileiros estão vivendo lá no Sul. É novidade para o Brasil enchentes e alagamentos? Não é. Né? Nós já tivemos em Brumadinho, tivemos em Teresópolis, tivemos em Petrópolis. Então, olha aí, nós já tivemos outros casos no próprio Rio Grande do Sul. Então, nós podemos trabalhar pesquisa com os nossos alunos, nós podemos trabalhar história com eles, nós podemos levantar alguns municípios que também sofreram com enchentes. Por que as enchentes ocorrem? Né? Foi só o excesso de chuva? Não, não foi. Então, de quem é a responsabilidade? Né? O que faltou? Faltou prevenção? As mortes poderiam ter sido evitadas? Olha o tanto de temas que nós podemos aí, em decorrência de uma notícia, trabalhar com os nossos alunos. Então, nós podemos agora fazer o quê? Quais atitudes que nós podemos tomar enquanto cidadãos brasileiros? Nós podemos ajudar. Nós que estamos de longe, nós podemos ajudar como? Doando, né, água, alimentos, roupas para aqueles que estão desabrigados. Nós podemos escrever cartas de apoio, né, para as ONGs, nós podemos doar dinheiro, tantos empresários têm se levantado aí para ajudar de alguma forma. Então, assim, olha o tanto de tema, né, de coisas que nós podemos trabalhar a partir de uma notícia. E aqui agora nós temos um outro exemplo, né? Isso é só uma sugestão, tá? Porque dentro desse tema você pode trabalhar diferentes gêneros textuais, mas a notícia é um que a gente mostra muito bem essa causa, o que foi a notícia e a consequência, né? O efeito do que ocorreu. E aqui nós temos um exemplo, né? Do próprio material, que é o rato da cidade e o rato do campo. Então, leia o texto a seguir. Primeiro, leitura. Essa leitura você pode fazer ela de forma coletiva, você pode fazer ela no quadro, você pode fazer através de um vídeo, né? Você pode pedir um aluno que tenha fluência leitura para ler e os outros compartilhar. Você pode fazer aquela leitura que um começa e o outro termina, para eles ficarem atentos na leitura. Então, tem várias formas aí de você, professor, estar fazendo com que seus alunos tenham gosto pela leitura. E essa questão da leitura em voz alta, ela vai muito de como é trabalhado na sala. Se os alunos se habituarem a ter que parar para ouvir o outro, quando ele for ler, ele vai entender, né, que assim como ele parou para ouvir o colega ler, os outros também vão parar para ouvi-lo. E aí vai muito da questão de como o professor conduz esse momento, para que aquele que não tenha tanta fluência leitora não fique inibido ou com vergonha dos colegas rirem, dos colegas fazerem alguma piada, daquele que ainda não tem fluência leitora. Então, essa percepção ela é importante para o grupo, para que a gente possa trabalhar o respeito, a ética, né? O no bullying com meu colega, mesmo que ele ainda não leia. Então, a gente tem que trabalhar essas questões também. Então, é muito bom oportunizar esses momentos de forma coletiva para mim estar trabalhando também essas questões na sala de aula, ok? Então, vamos lá. Um rato que morava na cidade aceitou o convite para jantar de um rato que vivia no campo. Então, aqui nós já temos dois ambientes. Um rato na cidade e um rato no campo. Em sua cova, ou seja, lá no rato do campo, eles comeram raízes, ervas, frutos, produtos do campo. Em dado momento, o rato da cidade disse: amigo, notei que vives na miséria, pelo que tenho dó. Por isso, convido a morar na cidade, onde verás a riqueza e a fartura de lá, que lá desfrutamos. Combinaram e para lá foram. Para onde que eles foram? Para a cidade. Numa casa grande e rica. Estavam na despensa, saboreando comidas sofisticadas, quando de súbito entra um fiscal com 2 gatos.
Na correria, fugiram os ratos. O gato da cidade achou logo com seu esconderijo. Enquanto o rato do campo, continuando a correr, disse: fiques com a tua fartura, que eu quero mesmo é viver comendo os frutos da terra, sem medo de homens, gatos e ratoeiras. Lá no campo, tem um prazer inigualável, que é a liberdade com tranquilidade. Olha só. Aí nós vamos agora para a proposta, né? O que o texto nos pede? No início do texto, a comparação feita entre cidade e campo envolve. Olha, ele já nos deu uma pista aqui no enunciado, que está lá no início do texto, a informação que ele está pedindo. Então, o que a gente tem que fazer? Voltar lá e ler o início do texto, ok? Aí, aqui embaixo, na letra B, ele fala assim, por que? Aqui já é pergunta discursiva, né? Então, o aluno vai ter que reescrever o que está no texto. De acordo com o quê? Com a compreensão dele. Ele não precisa reescrever exatamente as palavras do texto, mas o que ele compreendeu, né? Que são as pistas que o próprio texto deu para ele. Então, por que o rato da cidade convidou o rato do campo para morar na cidade? E a letra C, qual foi a causa da corrida dos ratos? Por que eles correram? Então, vamos lá, vamos voltar lá no texto e vamos responder a A. No início do texto, a comparação feita entre cidade e campo envolve. Letra A, as opções gato e rato, riqueza e pobreza, beleza e feiura, esperteza e ingenuidade. Então, lá no início do texto, olha lá, um rato que morava na cidade aceitou o convite para jantar de um rato que vivia no campo. Cidade e campo. Em sua cova comeram raízes, ervas e frutos, produtos do campo. Em dado momento, o rato da cidade disse: amigo, notei que vives na miséria. O que é miséria? Pobreza. Ó, olha aí o sinônimo da palavra, né? Nós temos aqui um sinônimo: miséria, pobreza, mesma coisa, né? Se refere a sinônimos. Pelo que tenho dó, fiquei com dó de tu. Olha o que você come: erva, né? Fruto. Por isso convido a morar na cidade, onde verás o quê? A riqueza. Inverso da pobreza. Nós temos aqui um antônimo de pobreza, riqueza. E a fartura, que lá desfrutamos. Então, a resposta é riqueza e pobreza, campo e cidade. Letra B, isso na opinião do rato da cidade, né, gente? Letra B, por que o rato da cidade convidou o rato do campo para morar na cidade? Por quê? Olha o que ele falou. Porque ele achava que no campo o ratinho era miserável, né, pobre, e lá na cidade, o que ele falou? Que ele vivia na riqueza, na fartura, porque tinha muita comida. Só que ele não contou para o ratinho o que tinha também, né, junto com a fartura e a riqueza. E lá na letra C, qual foi a causa da corrida dos ratos? Por que eles correram? Né? Por causa dos gatos e do fiscal da dispensa, que veio para quê? Para espantar os ratinhos ou matá-los, né? Então, o rato da cidade, como estava acostumado a fugir, já tinha o seu esconderijo. E o ratinho do campo falou: nem, esse lugar aqui não é para mim. Eu prefiro o quê? Eu prefiro a tranquilidade da minha liberdade no campo, que é o meu habitat natural, do que ficar escondido e correndo aqui desses gatos e fiscais, mesmo com essa fartura aqui que você fala que tem. Então, por causa do quê? Dos gatos e do fiscal. Eles tiveram que correr, certo? Então, aqui nós temos o quê? A leitura, a releitura e as respostas adequadas de acordo com a vivência, com o texto e com aquilo que eu vou tirando informações do texto. Então, é importante eu trabalhar essa sequência com os meus alunos, trabalhando esse passo a passo e trabalhando diferentes gêneros textuais com eles. Então, quando eu trabalho, por exemplo, o jornal,
eu posso também ampliar aquela atividade, trabalhando a notícia, né? Dentro do jornal, a gente tem vários gêneros textuais, né? A gente tem a manchete, a gente tem a notícia, a gente tem carta ao leitor, a gente tem artigo de opinião, a gente tem classificados, a gente tem história em quadrinhos, a gente tem charge. Olha o tanto de riqueza que você tem no jornal, né? Então, você pode trabalhar ali a diversidade de gêneros textuais trabalhando cada descritor. Então, o que você pode fazer? Divide a sala em grupo, faz estações e entrega um jornal para eles e fala para eles, agora vocês vão identificar um gênero textual aí no jornal, não identifica para eles, né? Mostra para eles que tem essa diversidade, mas eles têm que identificar. E aí eles vão ter que recortar aquele pedacinho lá do jornal. E aí, depois que eles fizeram essa identificação do gênero textual, você pode ir trabalhando com eles alguns descritores, desses que ficaram como pontos de atenção. Então, você pode tirar ali as informações explícitas no texto, pode tirar causa e consequência, e pode também, qual que é o segundo lá que eu já esqueci? Vamos voltar lá. Esse aqui. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, lá nós temos classificados, nós temos convites, né? Vai ter convites de eventos. Então, nós temos vários gêneros textuais que você pode trabalhar cada um desses descritores de forma bem rica e de forma bem contextualizada. Lembrando que, para trabalhar esses descritores, eu tenho que fazer a intervenção, a mediação, levantando o conhecimento prévio que os meus alunos têm de gêneros textuais. Então, sempre que eu faço esse levantamento do conhecimento prévio que o meu aluno tem dos textos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que motivá-lo, né? Porque esse conhecimento prévio, ele precisa de um gatilho para que o meu aluno possa fazer essas conexões. E qual que é esse gatilho? É a motivação, é a curiosidade, é o interesse, é a vivência, é a experiência, é aquilo que eu vou linkar, que traz significado para o meu aluno, não é? E aí nós estamos falando do quê? De atividades que sejam significativas para o meu aluno, né? Nós estamos trazendo aí o Asubel com a aprendizagem significativa, aquilo que faz sentido para o meu aluno. Então, por exemplo, aquele primeiro texto que a gente leu sobre adolescentes é algo que é comum para os meus adolescentes, ok? Então, são coisas do interesse deles, da vivência deles, que vai trazer o quê? Esse link, essa motivação. Porque quando eu quero que esse conhecimento prévio seja agregado com o conhecimento que está sendo trabalhado ali, eu tenho que despertar esse gatilho através de quê? Da afetividade, através da vivência, da experiência que o meu aluno já tem, certo? Então, isso é o papel do professor aí como mediador. Trazer essa ponte de interesse, trazer essa mediação, trazer essa contextualização, né? Você conhece melhor o seu aluno do que eu, no caso aqui agora, e você sabe o que é o do interesse comum dele aí, da comunidade, não é? De acordo com a história dele, então você vai procurar texto que tem essa vivência. E nós sabemos que esse conhecimento prévio, ele vai facilitar, né, a aprendizagem do conteúdo novo, daquilo que você quer que ele aprenda de forma diferente ou de forma inovadora mesmo, ok? E agora nós estamos caminhando aqui para os resultados de matemática, não é? Que é a nosso segundo ponto aí que nós vamos trabalhar. Nós tivemos 1.039 alunos, faltaram 143, tivemos um total de 896 alunos que fizeram avaliação, 99,41% de respostas, tivemos 65,26% de acertos, ou seja, foi melhor de acerto em matemática que em português, porém, o número de erros também foi menor em matemática, né? Então, assim, a gente teve um avanço aí nos acertos, mas também caiu um pouquinho
nos erros, né? 34,74%, ok? Então, em matemática foi melhor do que em português, certo? O número de acerto de erro foi menor e o número de acertos foi maior. E aqui nós temos por descritor, né? A devolutiva, os resultados de vocês. Nós tivemos aqui habilidades com maior grau de domínio. Ó, o 5D2, olha só que legal. O D13 e o D15, né? Nós tivemos percentual aí do primeiro, mais de 80%, né, de acertos. E nós tivemos a habilidade com menor grau de acertos, o 5D18. Que é esse aqui, ó. Nós tivemos maior número de erros. A, B e D. Erraram as respostas, certo? Então, vamos lá. Qual que é esse descritor? Né? Que os alunos tiveram mais dificuldades aí para acertar a resposta. Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. E aqui fica bem claro para nós que, na verdade, a dificuldade dos alunos com multiplicação e divisão não é bem com a multiplicação e a divisão, né? Nós sabemos que a lacuna e o déficit vai estar lá atrás. Em quê? Em adição e subtração. Porque se o meu aluno ele não entende a adição, ele não entende, por exemplo, os valores, né? O quadro valor de lugar, o valor posicional dos números, ele vai ter dificuldade de fazer as operações. E aqui na matemática, o que a gente precisa ter o cuidado de fazer? Nós precisamos trabalhar, mesmo nas séries iniciais, e aqui no quinto ano não é diferente, né? Nós precisamos sempre partir do concreto, né? Então, trabalhar jogos, trabalhar games, trabalhar aproximação, trabalhar estimativa, trabalhar cálculos mentais, tudo isso vai facilitar a compreensão do meu aluno, principalmente aquele que tem esse déficit aí lá atrás. Então, eu preciso trabalhar bastante jogos, né? E tem jogos assim que você pode fazer aí com material simples, né? Que ajudam a criança a compreender o nosso sistema numérico, o valor posicional dos números, né? O nosso sistema monetário. Então, tem vários jogos aí que facilitam, né? Trabalhar com dados, trabalhar com jogos de tabuleiro, fazer uma trilha da tabuada, trabalhar com desafios, né? É muito interessante porque é uma forma lúdica de aprender e uma forma prazerosa, que às vezes você vai ficar ali uns 20 minutos fazendo um algoritmo lá no quadro, né? E apresentando isso para o seu aluno, e às vezes, se você fizer um simples jogo com ele de tabuleiro, você vai conseguir um resultado mais eficiente do que o tempo que você ficou lá, entendeu? Então, assim, tem professor que pensa assim, não, mas se eu trabalhar isso, vai bagunçar a sala, eu vou perder tempo. Na verdade, você está otimizando o seu tempo e não perdendo tempo. Mesmo que dê uma desorganizada ali no ambiente, não é? Mas é importante, por quê? Porque hoje qual que é a proposta? A proposta é o aluno pôr a mão na massa, é o aluno fazer, é o aluno compreender, é o aluno pesquisar, é o aluno trabalhar. Então, assim, nós precisamos desenvolver mecanismo, né? Seja com a metodologia ativa, seja com a aprendizagem significativa, com as ferramentas que você dispõe, professor, para que o seu aluno seja o protagonista do seu aprendizado. Então, nós não queremos uma sala onde um professor fale e os alunos ficam ali de forma passiva recebendo conhecimento. Nós sabemos que isso funcionou durante um tempo. Nós fomos alfabetizados assim. E funcionou com a gente. Tanto é que nós estamos aqui hoje. Mas os tempos mudaram, os nossos alunos mudaram, a nossa realidade, essa geração Z aí, geração Y, é totalmente diferente de nós. E nós precisamos, então, fazer com que eles sejam participantes ativos desse conhecimento, desse aprendizado. Então, hoje nós não queremos uma sala que seja um auditório, nós queremos uma sala que seja um laboratório, ou seja, todo mundo fazendo, todo mundo pondo a mão na massa,
Todo mundo pode errar, todo mundo pode pensar, todo mundo pode falar, o aluno pode argumentar. É importante o aluno de 5º ano saber que ele tem essa liberdade de falar, de argumentar, de se posicionar, ainda que o professor ou um colega não concorde com ele, né? Para a gente desenvolver o quê? O senso crítico com o nosso aluno, para não aceitar tudo que escuta, para saber, opa, peraí, isso aqui é desse jeito mesmo? Como? Qual que é a fonte dessa informação? Vamos verificar? Vamos nos informar? Então, olha só. E na matemática, é da mesma forma. Então, quanto mais eu aproximar a matemática da realidade do meu aluno, do dia a dia dele, de questões que ele precisa fazer, por exemplo, o meu aluno do 5º ano, ele tem que ser capaz de ir no supermercado com a mãe e de fazer uma conta, não é? De fazer um troco, de dar um troco. Ele tem que ser capaz de fazer estimativas. Ele tem que ser capaz de fazer alguns cálculos mentais na cabeça, sem o uso da calculadora, sem o uso do algoritmo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o caminho inverso. Eu tenho que trabalhar com ele situações, problemas, para que ele encontre os caminhos de resolver. E olha, professor, você vai se surpreender com a capacidade dos seus alunos. Porque na nossa época, o que a gente fazia? A gente aprendia o conteúdo, depois a gente fazia uma lista de exercícios, sim ou não? E depois a gente aprendia os algoritmos, que é montar a conta, tanto de multiplicação, aprendia ali o nome dos termos, que é importante. É claro que a gente tem que ensinar isso. Mas o caminho não é esse primeiro. O caminho é criar as situações, problemas, e colocar o desafio lá para que o meu aluno levante os conhecimentos que ele tem para tentar resolver a questão. E às vezes eles vão achar caminhos que nós nem tínhamos pensado. E eles vão encontrar a solução. Então, nós precisamos desafiá-los, ok? E aí, desculpa, gente, tomar uma aguinha aqui. Gente, tá muito rápido, tá bom? Como é que tá aí? Tá dando para entender? Tá tudo bem? Podemos continuar? Sei lá, tá Oi. ok. Tá ok aqui, tá? Tô acompanhando, tá perfeito. Então tá bom. Então vamos lá. Os professores que tiverem qualquer dúvida ou que queiram comentar, gente, só levantar a mão também, que a Sheila abre o microfone, né? Certinho. Vamos Então, continuar então. obrigada, querida. Então, ó, calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Para desenvolver as habilidades previstas neste descritor, é necessário que o professor ofereça aos alunos diferentes situações didáticas ou situações em que os alunos utilizem a criatividade, olha aí, não se limitando apenas à memorização e ao uso de algoritmos. Ou seja, é o que acabei de falar, né? Em outras palavras, armar as contas, né? Para chegar nos resultados. Sequência de passos que levam ao resultado de uma operação. Trabalhar estratégias de cálculo mental, usando aproximação e compensação, e o uso de estimativas. Configura ótimas oportunidades para que os alunos desenvolvam a criatividade e tenham oportunidade de expor suas ideias e descobertas. Antes de apresentar o algoritmo formal da multiplicação e o da divisão, é necessário que os alunos tenham testado outras possibilidades, pois apenas dessa forma, tal lista de procedimentos pode fazer sentido para os estudantes. Ou seja, nós não vamos trabalhar a matemática com ênfase na memorização, mas sim na aprendizagem efetiva, né, para a vida, para aquilo que realmente é importante. Gente, o quanto de conhecimento que nós temos de matemática, nós não usamos nunca mais na vida, não é? A gente não usa. E o que a gente precisava saber para usar, a gente não usa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Quantos de nós, eu estou me incluindo nisso, viu, gente? Sem acusação, eu sou a primeira da lista. Quantos de nós gasta mais do que ganha? Não vou nem contar, né? Por quê? Porque nós não aplicamos o que nós aprendemos a matemática na nossa própria vida financeira. Nós não fazemos orçamento,
Nós não guardamos dinheiro, nós não fazemos poupança, nós vamos no supermercado e compramos produtos só porque está em promoção, às vezes a gente nem está precisando dele, mas a gente compra, tá barato, vou levar. E às vezes nem era o que você foi comprar. Quem é que vai no supermercado com uma lista e compra muito mais do que a lista? Eu sou mestre de fazer isso. Às vezes eu vou comprar uma cebola e aí eu trago mais coisas, né? Então, assim, a gente não usa a matemática a nosso benefício. Então, para que serve o uso da matemática? Estão entendendo? Então, olha só, é isso que nós precisamos mostrar para o nosso aluno, que ele está aprendendo algo para a vida dele, que ele vai usar, que vai ser útil, que vai funcionar, ok? Então, essa linha que nós precisamos aprender. Então, é importante a gente trabalhar empreendedorismo com os nossos alunos, é importante trabalhar o sistema monetário para eles entenderem, né? As relações, as diferenças. Então, tudo isso aí, nós vamos trabalhar com o quê? Através de jogos, através de desafios, né? Eu vou dar algumas sugestões aqui para vocês, talvez vocês até já tenham trabalhado, mas é importante a gente aproximar esse conteúdo da realidade do meu aluno. E as metodologias ativas nada mais é do que fazer isso. Não é? São novas propostas, propostas renovadoras, propostas atuais, para que eu traga para a minha sala de aula. Então, olha só, aqui eu tenho já uma proposta de uma atividade, né? Um caminhão transporta 3.450 telhas em cada viagem que faz. Em 21 viagens serão transportadas quantas telhas? Aí aqui ele também, né, me dá várias alternativas de valores. Tem como eu fazer essa questão sem usar o algoritmo da multiplicação? O que vocês acham? Tem ou não? Tem outros caminhos para me resolver essa questão? Sem fazer a continha lá, colocar 3.450 vezes 21 e multiplicar? E somar a de 2, a de 1 e colocar o resultado embaixo? Isso. A professora Arminda falou que a gente pode fazer a decomposição. Aí, a pergunta-chave. O meu aluno do 5º ano sabe fazer decomposição? Hã? E aí? Deveria, né? Deveria saber. É um conhecimento prévio que ele aprendeu lá das séries para trás, 3º, 4º, que ele já deveria dominar, ok? Mas vai ter alunos que não vão saber fazer decomposição, sim ou não? Mas aí o que a gente precisa fazer, então? Recompor com aqueles que ainda não dominam, né? E deixar que eles descubram o caminho. Além da decomposição, o que eles podem usar aqui? Eles podem usar uma estimativa? Podem. Eles podem fazer uma estimativa. Eles podem fazer o quê? Eles podem... Alguém tem outra sugestão aí? Mostra aí para mim de novo. Eu não consegui ler a última. Qual sugestão, gente? Mostra aí para mim. Deixa eu ver se é igual a minha que eu pensei aqui. Mais alguma sugestão? Então, olha só. A gente sempre vai dar a situação problema, e aí você pode fazer isso de forma individual, de forma coletiva, em grupo de 2, grupo de 3, né? Depende aí da sua turma, da quantidade de alunos, da sua didática aí com seus alunos, né? Você sabe melhor. Então, e pedir soluções. Então, aqui, qual o caminho que a gente poderia responder essa questão? Então, não dê resposta pronta, né? Chama os alunos, dá um tempo para eles resolverem, depois chama para ir no quadro, mostrar qual o caminho que ele usou, qual foi o raciocínio lógico que ele usou para fazer, seja a decomposição, seja a soma de parcelas, seja a própria multiplicação, como que ele fez. E depois que usaram todos esses caminhos e chegaram à conclusão, aí você pode montar com eles o algoritmo, né? E mostrando que dá o mesmo resultado.
que dá a mesma solução. O que eu usei aqui? Como que eu fiz? Além do algoritmo, né? O que eu fiz? 3.450 vezes 21 viagens. Então, o que eu fiz? 21 viagens dá 2 viagens de 10, certo? 10 mais uma viagem, ok? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma soma fácil. Eu peguei 3.450, multipliquei por 10, dá 34.500, somei 34.500 com 34.500, dá 69.000, e aí eu somei mais um, porque é 20, não é? Então, 10 mais 10 deu 20. Mais uma vez, 3.450, aí eu somei os 69.000 com 3.450 e deu o resultado, 72.450. Então, essa foi a forma que eu fiz. Então, olha só, é uma estratégia que eu usei apenas o quê? Adição. Aliás, multiplicação, né? Usei a multiplicação primeiro, que eu multipliquei por 10, depois eu multipliquei o outro fator por 10 também, e somei a última parcela. Então, cheguei no resultado, de forma mais simples do que o algoritmo da multiplicação. Então, é quase uma decomposição, né? Só que de forma diferente. Então, tem várias maneiras, né, da gente interpretar e vários caminhos de fazer trazer a solução, a resposta. E é isso que nós precisamos desenvolver, essa capacidade, essa habilidade do nosso aluno pensar, raciocinar, seja de forma individual, seja de forma coletiva, e depois que chegamos à resposta, nós podemos sim mostrar o algoritmo. Mas não trabalhar o algoritmo como uma memorização mecânica que a criança faz sem atribuir nela um sentido, um significado. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu aprendo isso, não é? Então, assim, aquela coisa mecanizada. Não. É uma coisa que tenha sentido, que faça completamente sentido para a criança. Nós temos aqui uma outra questão, né? Que é até do Saeb. José está embrulhando 318 cadernos da sua loja em pacotes de 10. Ó, agrupamento de 10 em 10. Dividindo-se os 318 por 10, José terá. Se ele pegar esses 318 e dividir por 10, como que vai ficar isso? Ele vai ter 30 pacotes e uma sobra de 28 cadernos, 30 pacotes e uma sobra de 8 cadernos, 30 pacotes e uma sobra de 18 cadernos, 31 pacotes e uma sobra de 8 cadernos. E aí, como que vai ser essa resposta? Então, aqui é uma divisão. Divisão por quê? Por 10, né? Nós sabemos que os nossos alunos vão aprender divisão aí por 10, por 100, por 1.000. E aí, qual que é a maneira mais fácil de ensinar essa divisão? Como que a gente poderia fazer? Fala aí, professor. Qual a sua sugestão? Esse é mais fácil do que o outro, né? Porque aqui dá para fazer só de cabeça. Não precisa nem fazer continha, né? Vamos lá? Alguma sugestão aí? Cadê os professores de matemática? Cadê vocês, gente? Tem alguma sugestão? Aqui nós vamos usar a divisão por 10, então nós vamos andar com a vírgula, não é? Então, nós sabemos que nós vamos andar com a vírgula para esquerda, para dividir por 10, ok? Então, é só, nessa divisão, o que vai ficar? 31 pacotes e uma sobra de 8 cadernos, né? Então, nós vamos ter 31 pacotes, que são grupos de 10, que dá 318, ok? Então, fazendo a divisão. Então, olha só, nós podemos trabalhar sempre a situação problema para a resolução, ok? Não dando respostas prontas. E para ajudá-los a trabalhar a questão de valor posicional, alguma professora aí me falou que na turma dela eles fazem isso com muita facilidade. Ótimo, sinal que foi bem trabalhado, né? Mas tem alguns alunos que ainda têm dificuldade com essa relação de valores posicionais. Aqui, nesse exemplo, a gente tem até a centena, mas você pode acrescentar uma caixa aí com a unidade milhar, né? Se você já está trabalhando milhar, você pode acrescentar aqui
a caixinha com a unidade de milhar para fazer as trocas. Mas achei aqui interessante, porque é uma forma, né, diferente do material dourado, né, complementa o material dourado, que a gente usa muito para realizar esse tipo de atividade, e é bom para que a criança vai visualizar isso de forma assim bem lúdica e bem concreta. Então ela vai poder manipular, ela vai poder fazer para que a compreensão dela seja clara. Então vamos lá. Para a realização desse tipo de atividade, você pode organizar a turma em grupos e cada grupo deverá ter 3 caixas de sapato e 150 unidades de palito. Aí pode ser tampinha de refrigerante, o que você tiver, né? Entregue aos estudantes 3 fichas com as letras unidade, dezena e centena, que representam, respectivamente, unidade, dezena e centena, para que eles afixem nas caixas. Disponibilize também gominhas elásticas para eles fazerem os agrupamentos. Explique aos estudantes que na caixa de unidades o número máximo de palitos é 9, porque quando temos um agrupamento de 10 palitos, ele passa a representar uma dezena. E da mesma forma, na caixa das dezenas, só pode ter 9 agrupamentos de 10 palitos. Porque quando eu tenho 10 agrupamentos de 10 palitos, ele passa a representar uma centena. Dê essa explicação fazendo demonstração, utilizando uma das caixas ou desenhando no quadro. Peça, então, que agrupem os palitos que receberam em arranjo de 10 e, em seguida, peça que os estudantes representem alguns números, como, por exemplo, aqui é só uma sugestão, né? 95, 108, 123, 33, 17. Aqui ela trabalhou só até a centena, porque o nosso modelo aqui vai até a centena. Se você quiser acrescentar unidade de milhar, você acrescenta uma caixa e trabalha números maiores, ok? Esse exercício que a gente fez, ele pode ser feito aqui também na decomposição, porque aí a criança vai conseguir visualizar, né, os pacotes que ela fez de 10 e as unidades dos 8 que sobraram lá do exemplo anterior, ok? E aqui eu gosto muito dessa sugestão, porque eu achei assim ela bem prática para o dia a dia, para que todo dia você tenha um desafio no quadro. E aí você pode usar também outros desafios. Mas esse aqui eu achei interessante, porque eu achei ele assim, bem completo, né, para você trabalhar. E é claro que aqui a gente dá um exemplo de um número menor, mas você pode usar números maiores também, ok? Após o preenchimento do painel numérico, selecione um número e inicie uma conversa com as crianças sobre ele, tornando essa atividade parte permanente da rotina escolar. Número do dia. Então, todo dia vai ter um número lá no quadro. Eles já vão saber, é um desafio. O registro das curiosidades compartilhadas pode ser realizado de forma coletiva na lousa, permitindo que cada estudante escolha algumas curiosidades para escrever em seus cadernos. E aí segue abaixo o exemplo, né? Nós colocamos aqui, por exemplo, o número 10. Então, o que a gente sabe sobre o número 10? Primeiro, ele é um número par. Então, aqui eu estou revisando o quê? Par e ímpar, né? É o dobro de 5. É a metade de 20. Estou trabalhando multiplicação e divisão. Está entre o 9 e o 11, antecessor, sucessor. É a nota máxima do boletim. É uma dezena, trabalhando dezena. Pode ser o tamanho de uma roupa, eu posso fazer associação com o tamanho de uma roupa, o tamanho de um sapato e etc. Pode ser o número de um apartamento, né? O número de uma casa, pode ser o número de andares de um prédio. E está antes do 11 e depois do 9. O que eu poderia acrescentar nessa lista? Eu posso trabalhar a escrita por extenso do número 10. Eu posso trabalhar o valor posicional do número 10, né, nos números ordinais, o 10º lugar. O que representaria o 10º lugar? Posso trabalhar também a escrita do 10º, ok? Posso pedir para que as crianças façam contagem de 10 em 10 até um determinado número. Então, vamos lá, vamos contar as dezenas até 500, até 1000, né? Isso de forma oral ou de forma escrita. Então, é uma maneira de você estar trabalhando ali o conhecimento dos números de uma forma genérica e você pode usar outros números, como eu falei. Então, é uma sugestão prática para o dia a dia, para estar ampliando aí o conhecimento
numérico dos nossos alunos e a capacidade de cálculos mentais. E, além disso, né, nós temos o quê? Os jogos, né, que nós já falamos, os games, que são oportunidades, assim, maravilhosas para que você trabalhe em grupo e trabalhe de forma coletiva também, e trabalhe essas habilidades do seu aluno de uma forma divertida, prazerosa e de uma forma estimulante, porque a matemática, ela precisa ser assim. Eu vou dar aqui meu depoimento para vocês. Quando eu estudei matemática no primário, eu nunca fui uma aluna brilhante, gente. Eu sempre fui uma aluna mediana. Eu era muito esforçada, mas eu tinha muita dificuldade em matemática. Tanto é que no terceiro e no quarto ano, eu precisei ter aula de reforço, principalmente quando começaram as expressões algébricas, né? Expressões numéricas, que misturava ali adição, subtração, multiplicação, divisão. Eu simplesmente não conseguia aprender. E aí, eu passei a minha vida toda, então, com muita dificuldade em matemática, né? Quando eu fiz o curso de pedagogia, por incrível que pareça, tinha uma professora piagetiana lá. E ela tinha uma mala enorme de jogos. E tudo ela trabalhava com jogos com a gente. E a gente trabalhou muito matemática aplicada e matemática básica, né? Gente, eu descobri que eu gostava de matemática. Eu fui aprender matemática no curso de pedagogia. Isso é brincadeira? Olha, eu aprendi tanto com essa professora, eu gostei tanto da forma lúdica como ela trabalhava, que eu dava cola para as minhas colegas. Sério, eu fiquei muito boa em matemática. E aí, o que que eu percebi? Eu falei, gente, a dificuldade que eu tinha era a forma de ensinar, a forma de aprender. Então, hoje, o interessante, professores, não é como eu ensino, como o meu aluno aprende. Como eu vou chegar nesse meu aluno para ensinar para ele? Então, olha só, assim como aconteceu comigo, eu sei que acontece com muitas crianças. Às vezes aquele algoritmo ali vai ser inglês para ela, vai ser francês. Mas se ela fizer um jogo e conseguir chegar no resultado, ela vai ter um outro caminho para aprender, uma outra perspectiva. Então, é isso que nós precisamos trabalhar, a diversidade de alunos que eu tenho. Então, como o meu aluno aprende? E às vezes meu aluno vai aprender brincando, às vezes meu aluno vai aprender jogando, às vezes meu aluno vai aprender fazendo cálculo mental, porque ele é bom nisso, porque ele tem facilidade. Entenderam? Então, assim, esse é o meu depoimento que aconteceu comigo. E isso ampliou a minha visão de como ensinar matemática. E acho que é por isso que eu gosto tanto do lúdico. É por isso que eu aprecio tanto e eu gasto horas, gente, fazendo joguinhos com os meus alunos. E o resultado sempre é divertido. Sempre é aprendizagem com diversão. E não tem outra maneira mais gostosa de aprender do que com diversão. Tem? Não tem. Porque a gente não pode esquecer desse lado da alegria da criança, né? Ontem, ouvindo o Celso Vasconcelos, ele falou que uma das características da criança é a alegria e a curiosidade. Então, se um aluno, se uma criança não está alegre e ela não é curiosa, nós já podemos ligar aí um sinalzinho de alerta, a luzinha vermelha, né? Porque essa é uma característica fundamental das nossas crianças, que nós precisamos cultivar e precisamos estimular na nossa sala de aula. Né? Então, assim, professor, continue com o seu bom trabalho, que você tenha aí uma ótima perspectiva para a Devolutiva 2. Espero que essas sugestões tenham te ajudado, né? Nós já colocamos aí... eu esqueci de falar disso aqui. Só uma sugestão de um site que eu tenho usado com os meus alunos de forma interativa, talvez vocês já até conheçam, talvez vocês usem. Eu não baixei ele, eu uso ele no Google. Você pode colocar qualquer tema que você queira trabalhar e colocar o Word Wall, e ali vai abrir um link de atividades que você pode trabalhar com seus alunos. Meus alunos amam. Tem atividade de matemática, tem atividade de língua portuguesa. Então, assim, coloca lá a série que você quer trabalhar, o conteúdo ou o descritor que você quer trabalhar, e, de forma interativa, vai abrir ali sugestões para que o seu aluno possa desenvolver essas atividades, né? Aí na sua sala, se tiver
informática, se tiver internet, tem como você acessar, senão você pode passar para os alunos, né, para que eles acessem em casa também e façam os jogos, que eles vão aprender de forma lúdica, de forma interativa. Alguém já conhece esse site? Alguém já trabalha com ele? Ou não? Se você não conhece, acesse lá. Isso, é muito bom. Nas minhas aulas tem acrescentado muito. Aqui tem a pesquisa de satisfação, que eu acho que já foi disponibilizada aí no chat também para vocês. E aqui, então, nós encerramos hoje a nossa formação. Quero agradecer a participação de vocês e até a próxima. Um beijo. Sheila. Sheila? Sheila? Ok? Oi, Sheila, deixa eu só pegar o QR Code para eu poder colocar para as meninas, porque eu disponibilizei uma lista de presença da Secretaria de Educação. A da Moderna, não. Então, eu preciso pegar aqui o QR Code para disponibilizar, tá bom? Tudo bem, estou esperando aqui. Eu vou pegar aqui na tela e já vou passar para as meninas, tá bom? Já vou colocar aqui, meninas, o da Moderna, tá? Tô só fazendo o link aqui. Então, essa que eu coloquei agora é a pesquisa de satisfação, tá? Aí vocês clicam aí, entra, preenche, para a gente poder enviar para a Moderna, né, Sheila? Isso. Agradeço a atenção, agradeço a formação, e aí à tarde nós nos encontramos novamente, tá bom? Com as professoras que trabalham no período da manhã.